Pastor Gerson é um amigo querido nosso aqui. Talvez você ainda não tenha o visto por aqui, e existe uma razão por isso. Pastor Gerson trabalha muito viajando, né, pastor? As histórias de vida do pastor Gerson estão muito na estrada. A estrada da vida, a estrada do seu trabalho. E nós vamos ter o privilégio hoje de estar com o pastor Gerson partilhando um pouco da vida e da palavra de Deus através das suas experiências, né? Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, pastor, pela sua família. E obrigado por aceitar o nosso convite também. Bem, vamos orar? Você pode levantar as suas mãos? Jesus, obrigado a Deus pela vida desse servo do Senhor, pastor Eujácio, Pai. Obrigado porque ele congrega aqui conosco, Pai, e participa da vida dessa igreja, Pai. E nessa manhã, Pai, nós temos o privilégio de ouvir através de sua voz, Pai, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. O abençoamos, Pai, nessa manhã. Pai, e damos liberdade para que o Teu Santo Espírito, Pai, fale através dele, Pai, transforme a nossa vida cada vez mais àquela estatura que o Senhor gostaria que nós alcançássemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom dia. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa manhã. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, ao pastor Eliender, pastora Ana. Deve estar por algum lugar aí, né, descansando, curtindo as férias. E nós declaramos sobre a vida deles, onde eles estiverem, a bênção, o favor, o descanso do Senhor, que eles possam, nesse tempo de descanso, estarem sendo renovados para quando voltarem aqui, voltarem cheios de direções estratégicas da parte do Senhor. Amém? É uma alegria porque estar aqui, já estamos aqui nesta igreja há alguns meses já, mas como o pastor James falou, nós temos um desafio de viajar, né? Hoje eu tenho estado como pastor itinerante, mas sempre que é possível nós estamos aqui. Eu estou acompanhado da minha esposa, a Laila, a minha filha Laura, os meus sogros também são aqui da igreja. E é uma alegria poder estar aqui nessa manhã para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem falado. E os irmãos se lembram da última canção que nós acabamos de cantar? Hã? A pergunta que eu quero fazer para você é: você tem estado firme nas promessas do Senhor? Porque é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Mas antes de entrar na mensagem, deixa eu me apresentar só um pouquinho. Eu sou o caçula de uma família de 7 filhos. O meu pai, é até difícil falar dele, e quando o pastor James estava falando das nossas origens, meu pai foi pastor batista, tradicional, durante 47 anos. Onde ali no norte de Minas, ele desbravou aquele pedaço de Minas Gerais, e durante 47 anos cumpriu o chamado do Senhor. A minha mãe, a dona Eugênia, está viva, forte, 86 anos, uma pastora, continua servindo ao Senhor. E só em casa somos 5 pastores, irmãos. Então é uma família que vive para cumprir o propósito do Senhor através do ministério pastoral. E estar aqui é rememorar um pouco da história daquilo que meu pai, daquilo que a minha família, nós vivenciamos e aprendemos, e foi verdades como essas, firme nas promessas do Senhor, que nós podemos louvar e engrandecer ao Senhor por tudo que temos visto o Senhor fazendo. E é por isso que é uma alegria muito grande poder nessa manhã estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa palavra que é viva, que é eficaz, palavra que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Palavra que tem o poder de nos sustentar, de nos moldar, de nos transformar e de nos manter firmes, mesmo diante de tantas situações como o pastor James disse agora. Nós estamos aqui nessa terra, estamos sujeitos a tantas coisas, né? Ele saiu de casa, 40 minutos depois volta para casa, tem uma surpresa, né? Olha o problema, uma dificuldade, agora um gasto, agora um desafio a ser vencido. E essa é a nossa vida. E é por isso que nós precisamos cada dia mais, como diz o profeta Oséias, em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nessa manhã eu quero falar com vocês, compartilhar essa palavra. O tema dessa mensagem é fundamento inabalável
construindo uma vida sobre a rocha. Você pode repetir comigo? Fundamento inabalável. Repete comigo. Construindo a vida sobre a rocha. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, onde nós vamos ler a partir do verso 24 até o verso 27. Mateus capítulo 7, onde nós leremos dos versos 24 até o verso 27. Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor? E eu gostaria de convidar para que nós fizéssemos essa leitura juntos, amém? Pode ser? Vamos lá? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te adoramos. Porque podemos nessa manhã, Senhor Deus, estar aqui na Tua casa, na Tua presença, e podermos meditar na Tua palavra. Quando nós meditamos nessa palavra que é poderosa, que traz resposta, que traz direcionamento, nós somos fortalecidos, nós somos edificados, e nós encontramos respostas, provisões, nós encontramos principalmente a direção que o Senhor tem para nós. É por isso que o salmista, no Salmo 119, 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E pedimos que nessa manhã essa palavra seja exatamente isso: lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco, Pai. Eis aqui a nossa vida, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar? Queridos, nessa manhã eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse texto. Um texto que é autoexplicativo, mas é muito importante nós entendermos em que estamos fundamentando as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa fé e os nossos projetos. Cada vez que passa, nós precisamos estar mais e mais conscientes de que só uma vida edificada em Cristo, que é a verdadeira rocha, permanece inabalável diante das tempestades da vida e também das adversidades que nós enfrentamos. E essas tempestades, elas nos alcançam quando menos nós esperamos. Parece que nós até combinamos, né, pastor James? Começou a falar sobre a dificuldade, algumas situações, e ele nem sabia que era esse texto que eu estaria falando, mas como nós estamos na casa do Senhor e para Ele não há nada aleatório, não há coincidência, quando Ele quer falar, Ele começa a ministrar aos nossos corações desde o início. E eu quero, porque eu sou muito detalhista e eu gosto de prestar atenção nos detalhes, a primeira música que nós cantamos hoje, ela fala uma realidade. Sobre o meu pensar e o meu falar, faz-me refletir, o quê? A beleza que há em ti. A pergunta que eu quero fazer nessa manhã para nós é: será que o nosso pensar, o nosso falar, as nossas atitudes, elas têm refletido exatamente isso? Porque muitas vezes nós até dizemos que nós somos e que nós temos, mas na realidade, quando nós somos provados, o que tem sido transparecido? E é por isso que nós vamos ver aqui, nessa palavra que nós acabamos de ler, e é uma palavra muito estratégia, porque nós vamos ver que Jesus encerra o sermão do monte com essa parábola. O que ele estava dizendo? Ei, tudo que eu falei até aqui é muito importante e tem o poder de transformar, tem o poder de alinhar, tem o poder de levar você para experimentar tudo aquilo que o Senhor, Deus, já reservou. Só que há um detalhe.
não basta ou não é suficiente apenas ouvirmos. Nós precisamos praticar a palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos a cada momento entender que tudo que acontece tem um propósito. Quem acredita nisso aqui? Deixa eu ver. Tudo que acontece. Quem não acredita nisso? Levanta a mão também. Ficou com vergonha, né? Mas não tem problema não. Porque muitas vezes é desafiador. Só que o que nós encontramos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos 8, 28, ele diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto não diz todas as coisas boas. Muitas vezes nós, quando algo bom acontece, nós falamos glória a Deus. Quando alguma situação adversa acontece, você fala misericórdia. Só que algo que eu tenho aprendido é que, para que nós possamos acender uma lâmpada, nós precisamos de um polo positivo e um polo, fala mais alto um pouquinho, um polo negativo. E se nós começarmos a dar glória a Deus quando algo aparentemente negativo começar a acontecer, nós vamos começar a viver essa palavra, acreditando de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. E é por isso que nós precisamos nos voltar para essa palavra, porque uma vida cristã autêntica não se sustenta em conhecimento teórico, mas na obediência e prática da palavra de Deus. É por isso que em todos os momentos nós vamos ser desafiados, sim. Porque nós temos uma realidade espiritual que não está alinhada com aquilo que está sendo apresentado muitas vezes. Mas é por isso que nós precisamos nos voltar e pensar e lembrar da nossa identidade espiritual, quem nós somos em Deus. Por quê? Porque quando nós nos lembramos quem nós somos e aquilo que já está reservado e preparado para nossas vidas, tudo muda. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas pessoas, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E muitas vezes é trazido desafios que são reais, do dia a dia. E muitas vezes parece que não tem solução, mas nós precisamos sempre nos lembrar que essa é a verdade. Essa é a palavra que tem o poder de mudar realidades. Os céus e a terra vão passar, mas o próprio Jesus diz, as minhas palavras, elas não vão passar. E só para exemplificar, há mais ou menos uns 20 dias, eu tive um atendimento com uma mulher lá dos Estados Unidos. E ela está enfrentando um problema bem desafiador dentro do seu relacionamento de casamento. E eu comecei a conversar, no atendimento com aquela mulher e trazer para ela direcionamentos, ouvindo a sua dor, a sua angústia. Chegou num ponto que ela falou, pastor, eu entendi, mas eu quero algo muito prático, eu não estou dando conta de pensar, e eu quero algo bem direto. Eu falei, Deus, me dá uma direção. E naquele momento, o Senhor me levou a compartilhar com ela a história de Abigail. E eu esqueci de falar no início, pode projetar a foto, por favor? E desse atendimento, que foi tão impactante, quando nós começamos a rememorar a história de Abigail, uma mulher que soube reverter o irreversível, naquele momento foi tão impactante aquilo que ela entendeu e ela viu na palavra do Senhor, que uma mulher que viveu há quantos mil anos atrás, mas que quando ela escolheu não seguir o direcionamento que ela achava, que ela pensava, mas que ela procurou se posicionar, e a palavra que o Senhor nos deixa, através do exemplo de Abigail, serve para hoje, 2025. E por causa do impacto que foi tão grande naquele atendimento, surgiu esse e-book, que eu creio que é um guia que pode ajudar muitas mulheres que estão vivendo desafios, que estão vivendo situações nas suas famílias e falam, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu lido com essas situações? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que parecem irreversíveis, sim ou não? Mas para o nosso Deus, nada é impossível.
nós já cantamos tanto, basta uma palavra tua e os montes se removerão. Quantas vezes nós cantamos tantas coisas? Mas muitas vezes na hora que nós precisamos nos lembrar, nós esquecemos. Quem aqui nunca cantou aquela música? Rompendo em fé. O que mais, gente? Alguém sabe? Alguém lembra dessa música? Minha vida se revestirá do teu poder. Agora, como é que começa essa canção? Vocês lembram? Olha aqui. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco. Quem aqui quer crescer? Deixa eu ver. Levanta a mão. Bem alto, levanta bem alto. Quem quer crescer em Deus, quem quer crescer na sua casa, nos seus relacionamentos, levanta bem alto, deixa eu ver. Pode abaixar. E quando as dificuldades vierem? E quando as provas vierem? Nós temos que nos lembrar que cada vez que a nossa fé é provada, é o quê? Deus nos dando a chance de crescer um pouco mais. E essa é a vida cristã. Sabe por quê? Porque as tempestades não são uma possibilidade, são uma certeza da vida. Nós podemos sair daqui a pouco e, de repente, está sol lá fora, e o tempo fechar, a tempestade se abater, e como nós vamos reagir? O que nós vamos fazer? Nós precisamos estar tão fortalecidos em Deus e na sua palavra, que quando as circunstâncias vierem, nós não vamos nos abater. Como o pastor James trouxe, Davi um dia, pela manhã, recebe um direcionamento do pai, pega a cesta e vai levar mantimento para os seus irmãos. Davi, como um filho obediente, deixa alguém cuidando das ovelhas, pega a cesta e vai cumprir a ordem do pai. Davi não sabia que naquele dia, algo extraordinário estava para acontecer. Mas quando ele chega no campo de batalha, o que se levanta? Um gigante. E o gigante já por 40 dias estava afrontando o exército do povo de Deus. E ele falava, tem homem aí não? Só um contra um, para não ter guerra, para não ter derramamento de sangue. Um contra um. Os homens daquele exército se recuavam, Saul ficava amedrontado. Quando Davi olhou e chegou e falou, quem é esse incircunciso, imundo, sem aliança, para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? O que eu entendo nesse texto é que Davi, pelo seu relacionamento com Deus, ele sabia em quem ele cria. Ele sabia onde estava a fé dele, e ele coloca então Deus em perspectiva, e quando nós colocamos Deus em perspectiva, meus queridos, tudo muda. O gigante fica pequeno, a dificuldade desaparece, e agora a oportunidade de nós crescermos, ela é real. E é por isso que matar Golias fez com que Davi fosse apresentado para todo o Israel. Ei, talvez nessa semana que nós estamos começando, talvez você vai ser confrontado com um desafio que você fala, meu Deus, e agora? Se você der um passo atrás e colocar Deus em perspectiva, talvez esse desafio vai ser a mudança ou a resposta de oração que você vem fazendo há muito tempo. Sabe por quê? Aquilo que nós chamamos de dificuldades, Deus chama de oportunidade de manifestar a glória dele. Então, como nós já falamos, nós precisamos ter essa certeza, que as tempestades não são uma possibilidade, mas uma certeza. A diferença está então aonde? No fundamento, onde estamos construindo a nossa vida. E vamos ver aqui a diferença desses fundamentos. Em primeiro, nós vamos falar sobre o fundamento que é a rocha, o único fundamento seguro. E quem é a rocha? Quem é a rocha? Fala bem alto. Quem é a rocha? Você pode falar esse nome bem alto? Bem alto, gente. Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Só o fato de nós mencionarmos o nome de Jesus, o inferno estremece.
Nós precisamos ter essa convicção de que há poder no nome de Jesus. É por isso que Jesus disse: em meu nome vocês farão maravilhas. Nós precisamos entender que quando nós olhamos para a rocha que é Cristo, e quando nós nos conectamos com Ele, entendendo quem Ele é e o que Ele nos manda ou já nos direcionou para fazer, nós nunca seremos abalados pelas circunstâncias. Porque se nós estamos firmados na rocha que é Cristo, nós estamos firmados sobre um firme fundamento. Tem um hino do cantor cristão que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados. Vocês estão percebendo que eu sou batista mesmo, né, gente? Eu sei os hinos todos de cor. Ei, eu cresci ouvindo essas verdades. Eu cresci sendo alicerçado na palavra. Eu cresci na escola dominical, aprendendo, decorando versículos bíblicos, participando de debate, embaixadores do rei, vivendo essa realidade. Ei, nós precisamos nos voltar para a palavra, nós precisamos nos voltar para a rocha que é Jesus. Porque, como nós já sabemos, nós estamos caminhando para o... Fala, gente. Para o fim, sim ou não? Só que como é que nós vamos encarar esse fim? Com medo, insegurança, com temor, ou nós vamos encarar, glória a Deus, a nossa redenção está cada vez mais próxima? O apóstolo Paulo diz: ei, para mim, o viver é, e o morrer? Quem quer lucrar aqui? Hoje? Não, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas hoje não, né, gente? Deixa para frente. Mas nós precisamos encarar dessa forma. Nós precisamos ter essa certeza de que, quando nós estamos fundamentados em Cristo e nos seus ensinamentos, nós precisamos entender que a expressão ouvir e praticar é o que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus. Discípulo é um aluno, é um aprendiz, é alguém que está aprendendo, mas também precisa colocar em prática aquilo que está aprendendo. E nós somos desafiados o tempo inteiro para praticarmos aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós falamos. Agora, quando nós olhamos a vida de Jesus, nós vamos ver que ele não propõe uma religião apenas, mas um relacionamento fundamentado na obediência. Eu tenho procurado falar muito sobre relacionamento. Sabe por quê? Porque no final das contas é o nosso relacionamento com Deus ou com Jesus é que vai fazer toda a diferença. Se nós rememorarmos e voltarmos um pouco no texto que nós lemos, o verso 21 de Mateus 7 vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, falamos em língua. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, no final das contas, não é o que nós fizemos, mas é o quanto nós estamos investindo no nosso relacionamento. Porque nós podemos fazer com a motivação equivocada, sim ou não? Só que quando nós olhamos, nós vamos ver que o próprio Jesus responde: qual é a base do nosso relacionamento de amor com Ele? Olha o que diz em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Agora, quem tem obedecido os mandamentos dele? Levanta a mão de novo. Ué, diminuiu o número? Não pode. Porque uma coisa está conectada com a outra. Amar a Deus, como diz aqui o próprio Senhor Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, os colocam no dia a dia, na prática da vida. Esse é o que me ama. E quando nós amamos Ele,
vivendo essa realidade de obedecer os seus mandamentos, ele diz: e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que fantástico. Nós podermos ter uma experiência onde Deus vai manifestar a glória dele para as nossas vidas, quando nós andamos nesse relacionamento. Mas também, na própria palavra, nós vamos encontrar referências profundas, que nos mostra a importância de fundamentarmos a nossa vida sobre a rocha. E eu quero citar alguns textos bíblicos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento seguro. Jesus é o fundamento, aquele que foi a pedra angular. É por isso que nós precisamos cada dia mais olhar para Ele e encontrarmos nele direção, resposta, provisão e principalmente segurança. Olha o que diz o apóstolo Paulo também, inspirado em Efésios capítulo 2, verso 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Quando nós vamos lá para o salmista Davi, no Salmo 18, 2, ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Quando nós temos o Senhor como a nossa rocha, nós estamos construindo a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, sobre uma fundação que não vai falhar, que não vai ceder, que não vai ser abalada. Olha o que diz o profeta Isaías, em Isaías 28, 16, diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Posso ouvir um amém? Aquele que confia nessa pedra já experimentada, preciosa pedra angular, jamais será abalado. Pode vir o vento, a tempestade, as circunstâncias, nós estamos firmados. Porque quando nós entendemos que a rocha é Cristo Jesus, e quando nós praticamos a palavra e colocamos em prática a sua palavra, isso nos traz o quê? A segurança que nós precisamos para viver o nosso dia a dia. Quantas vezes nós temos sido assolados por tantas notícias, ou más notícias, e é por isso que mais do que ouvir as más notícias, nós precisamos ouvir as boas novas do Evangelho. Por isso que o próprio Jesus diz: ei, em nenhum outro há salvação. Ei, firma-se, coloca a sua expectativa, coloca a sua fé na palavra. Mas não é apenas ouvindo, não é apenas lendo, mas é colocando em prática no nosso dia a dia. Sabe por quê? Uma fé que não gera obediência é uma fé morta. Ela não produz efeito. Quando nós olhamos então Tiago capítulo 2, verso 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Hoje pela manhã eu estava me lembrando de uma musiquinha que nós aprendemos na escola dominical lá atrás. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Por quê, gente? Porque não é seguro. Agora, muitas vezes nós até sabemos, mas será que nós temos colocado em prática, nós temos entendido que tudo aquilo que nós cantamos, falamos, não é apenas para que nós possamos saber no nosso cognitivo, mas a ideia, a intenção de Deus é que nós passemos a usar isso no nosso dia a dia. Passemos a colocar em prática, porque o discipulado exige submissão à autoridade da palavra. Eu tenho falado muito também nesses meus atendimentos, é que, diante das dificuldades, o
que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar? E eu me lembro que os missionários americanos que vinham para construir capelas lá no norte de Minas, alguns deles traziam uma pulseirinha que tinha escrito WWJD, ou DJ. What would Jesus do? O que Jesus faria? Tem um livro também que eu gosto muito, e eu sempre cito e incentivo as pessoas a lerem, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos diante de situações que nós nem sabemos o que fazer. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Mas se você pensar, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? Qual a resposta ele daria? Qual seria a atitude que ele teria? Isso já nos traz uma clareza, por quê? Porque Jesus, quando esteve nessa terra, ele só fez uma coisa com excelência, que foi obedecer os direcionamentos do Pai. Tudo estava voltado na obediência. E ele nos deixou isso como um exemplo e como um modelo. Se nós estamos seguindo Jesus, né? Por isso que o convite dele é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e siga-me. Muitas vezes eu não preciso saber o que ele vai fazer. Muitas vezes eu não preciso nem saber o que fazer. Eu só preciso seguir os passos de Jesus. Imagina se nós começássemos a viver assim como Jesus. Se nós começássemos a responder como Jesus. Se nós começássemos a ter atitudes, não mais reagindo, mas agora agindo baseado naquilo que já está na palavra do Senhor. Nós experimentaríamos milagres, o sobrenatural, porque todas as vezes que nós obedecemos a palavra, todas as vezes que nós colocamos obediência naquilo que ele já nos diz, algo vai acontecer. Como é que nós podemos saber disso? Deuteronômio 28 vai trazer uma lista de: se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem, todas essas bênçãos virão e vos alcançarão. Vocês serão benditos na cidade, no campo, entrando, saindo, deitando, levantando, não vai haver falta. Tem uma sequência de bênçãos. Só que esse mesmo capítulo, quando você lê do 1 até o 14, está lá relacionando as bênçãos que advêm da obediência à palavra. Mas a partir do 15 a coisa fica um pouco mais complicada. Porque ela vai falar o que acontece quando nós ouvimos e não colocamos obediência. E aí, para falar sobre isso, nós vamos ver agora, bem rapidamente, o segundo fundamento. A areia. Um fundamento frágil e ilusório. Aqui é fácil da gente falar sobre a areia, né? Porque só basta dar uma saída aqui na praia. Eu moro em Jacaraípe. E às vezes eu saio para caminhar e de repente você passa um dia, a maré está lá embaixo. Tem um areião para a gente andar, né? É até gostoso. Tem dia que você passa lá, você tem que andar assim meio que inclinado, porque criou uma... Alguém já experimentou isso ou é só lá em Jacaraípe que tem? Porque é instável. Mudou a lua, mudou a maré, tudo muda. E muitas vezes nós estamos colocando a nossa vida em situações como essa, porque a areia não é um fundamento seguro, só que a areia aqui no contexto representa ouvir e não? Ouvir e não? Fala alto. Ouvir e não? Praticar. Como nós precisamos praticar a palavra. Como nós precisamos verdadeiramente ter essa convicção. Porque, ao contrário disso, nós estamos, infelizmente, à mercê das circunstâncias. É possível estar na igreja, ouvir sermões, conhecer doutrina, mas não viver segundo a palavra de Deus. Infelizmente, a gente tem falado hoje, visto uma categoria que não havia há um tempo atrás, que é crente não praticante. Alguém já conheceu algum crente não praticante? Eu já conheci. Nós não tínhamos isso há um tempo atrás, mas hoje nós temos. E esse é um lugar perigoso para estarmos, por quê? Porque quando nós não praticamos, nós estamos automaticamente construindo a nossa vida, a nossa casa, sobre um fundamento frágil.
aonde pode ser religião, apenas uma obediência cega, sem entender e sem verdadeiramente viver, emoções, tradição, cultura, opiniões ou até mesmo uma fé superficial. É por isso que nós somos chamados nessa manhã a voltarmos para a palavra de Deus, voltarmos para a essência, nos voltarmos para as verdades, a verdade que é imutável. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Quantas vezes nós estamos confiando mais na nossa opinião do que em Deus, naquilo que nós vemos do que naquilo que a palavra já diz? Olha aqui as referências que a palavra do Senhor nos traz, para que nós possamos já caminhar para o final. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou conhecimento. Não é só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento experimental, é viver, é a vida. Nós não temos momentos cristãos, nós temos uma vida cristã. Olha o que o apóstolo João diz lá em 1 João capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós precisamos cada dia mais, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo agora, ter essa certeza, essa convicção de que tudo o que nós estamos fazendo e a forma como nós estamos vivendo, ela está alinhada com essa palavra, com a verdade. Quando nós entendemos que uma vida fundamentada apenas em conceitos ou ideias, ela pode até parecer segura em algum momento. Mas a obediência que vai fazer a diferença na nossa vida. É quando nós ouvimos o que Jesus diz para nós, o que a palavra diz, ou o que Deus está falando ao nosso coração. E nós colocamos obediência, é aí sim que nós vamos estar seguros. Fora disso, é insegurança. A ilusão da estabilidade cai diante da realidade das crises. E, infelizmente, nós temos visto isso acontecer diariamente. Quer um dado, um fato triste que nós temos visto até mesmo dentro das nossas igrejas? O número de divórcios tem aumentado assustadoramente. As famílias, como o pastor James falou, têm sido atacadas de uma forma muito grandiosa. E é por isso que nós precisamos não fundamentar a nossa vida em o que acho, o que penso e que sinto, mas eu preciso fundamentar a minha vida na palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Qual é a provisão que o Senhor fez para nós, para que nós possamos viver o nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos relacionamentos? Agora, deixa eu só trazer uma clareza aqui. Porque quando falamos dos dois fundamentos, nós vamos falar também da situação que adveio. É importante lembrar que as tempestades, elas são iguais para todos. Todos nós estamos sujeitos. Mas o que vai fazer a diferença é aonde nós estamos fundamentados. Presta bem atenção aqui. O prudente e o insensato da leitura que nós fizemos enfrentaram as mesmas tempestades. A chuva, que pode simbolizar as circunstâncias que vêm, imprevistos, doenças, perdas. Os rios são as circunstâncias que vêm também, problemas estruturais, dificuldades financeiras e dificuldades relacionais. Os ventos podem representar ataques que vêm de todos os lados, como oposição, críticas, perseguições e também pressões externas. Nós precisamos sempre nos lembrar que o Senhor Jesus já nos advertiu que isso iria acontecer, tanto para os prudentes quanto para os insensatos. E é por isso que em João 16:33 ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É por isso que nós podemos sempre considerar que nós já estamos do lado vencedor. Por quê? Porque Jesus venceu. E a vitória dele é a garantia da nossa vitória aqui e agora, hoje, amanhã, depois de amanhã.
precisamos apenas, para finalizar então, ressaltar que uma construção consciente está diretamente ligada ao discipulado e à obediência à palavra. E como é que nós vivemos isso? Como é que se faz para edificar a vida sobre a rocha? Primeiro, conhecimento verdadeiro da palavra. Precisamos conhecer essa palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Segunda coisa, praticar diariamente os princípios que o Senhor nos ensina. Terceiro, vida de oração, comunhão e dependência real de Deus. A quarta, renúncia ao padrão do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E para finalizar, aqui no final do Sermão do Monte, nós encontramos o chamado de Jesus para nós. O Sermão do Monte não foi uma sugestão. O Sermão do Monte foi um chamado ao discipulado radical e verdadeiro. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele se perde se não for colocado em prática. É por isso que ele fez a questão de ressaltar e colocar bem no finalzinho, para que nós pudéssemos entender que ouvir sem praticar é construir a nossa vida sobre a areia. Mas praticar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, é construir sobre a rocha. A pergunta que fica nessa manhã, para nós encerrarmos, é: aonde nós temos edificado a nossa vida? Porque como o pastor James, eu vou usar muito ele hoje, né? Já estou usando bastante, porque ele falou muita coisa que está relacionada. Se você chegar em casa agora, tiver um vazamento de água, e chegar em casa agora você descobrir que algo aconteceu, que saiu fora e que trouxe tristeza ou trouxe angústia ao seu coração, o que essa palavra nessa manhã vai trazer para você? Porque as tempestades, elas vão acontecer. Mas a questão é sobre o que eu e você estamos edificando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a nossa fé. Talvez você está aí pensando: pastor, mas é tão desafiador, é tão difícil. Eu sei. Eu estou aqui. 22 anos de casado nós vamos fazer. Quase 25 anos de ministério pastoral. E eu sei que é difícil. E Deus já me permitiu ver tantas coisas, porque eu já fui policial militar. Eu já conheci o outro lado, onde a gente tem acesso ou lida com o pior lado do ser humano. Eu já tive a oportunidade de trabalhar por alguns meses dentro de um centro de recuperação e ver o que acontece com lares e com pessoas que foram tomadas por vícios. Já tive a oportunidade de viajar para vários países. E nós sabemos que, como é que nós mudamos isso na nossa vida? Sairmos apenas de sermos ouvintes e agora escolhemos ou tomamos uma posição de vivermos a realidade da palavra. Tudo começa a mudar na nossa vida com uma decisão. Uma decisão e um posicionamento tem o poder de mudar todas as coisas. A nossa vida eterna foi conquistada através de uma decisão, uma escolha, um posicionamento. Quando nós escolhemos crer com o coração e declarar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, a decisão começou a provocar uma mudança na nossa vida, sim ou não? Se você tiver com uma dor, você pode orar, Deus pode fazer um milagre, mas se não acontecer, você vai lá e pega um remédio, um medicamento. A decisão de tomar o medicamento é o primeiro passo para que algo comece a mudar muitas vezes.
Se você pegar um medicamento e falar, ainda bem que eu já tenho um medicamento, que bom, não vai adiantar nada. Mas se você seguir a direção que está lá, coloque o medicamento na boca e engula. Essa é a sua decisão. A partir daí, você não sabe, você não tem mais controle, mas é questão de minutos e horas, o seu corpo começa a mudar. Tudo muda na nossa vida com uma decisão. E nessa manhã nós podemos sair daqui alinhados, através de uma decisão de falar, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou viver essa verdade. A partir de hoje, quando eu estiver diante de um desafio, em vez de reagir, eu vou dar um passo atrás e falar, o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus responderia? Qual seria a atitude dele? Como ele responderia? Eu não sei a você, mas eu escolho construir a minha vida sobre a rocha e sobre a palavra do Senhor Jesus. Eu quero orar para nós encerrarmos esse momento. E eu gostaria de pedir que você abaixasse o seu rosto e fechasse os seus olhos. Eu não sei o que essa palavra falou ao seu coração, mas eu oro para que, assim como o Senhor vem falando comigo nesses últimos dias, sobre a importância de nós vivermos verdadeiramente essa verdade. Porque no final das contas se nós praticarmos, se nós colocarmos em prática, nós vamos desfrutar. É por isso que em Isaías capítulo 1, verso 19, o profeta vai dizer, Deus falando através do profeta Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está tudo pronto, o Senhor já preparou, a provisão foi feita, a provisão é completa, é nós que precisamos acessar. E tudo está distante, como eu acabei de falar, de uma oração. E eu vou orar aqui, se você quiser orar e dizer, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais ser apenas alguém que constrói uma vida sobre um fundamento tão instável, que é a areia. Aonde eu apenas sei muitas coisas, mas no dia a dia, isso não representa nada. Mas a partir de hoje eu escolho, Senhor, ser aquele homem ou a mulher prudente que vou colocar em prática a palavra do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, quando ele estava saindo de 40 dias de jejum, quando ele foi confrontado por Satanás, e a resposta dele foi bem direta: está escrito. Ele não respondeu, eu acho, eu penso, eu entendo. Não, ele respondeu, está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, aleluias. Que nós possamos ter essa resposta, e vamos orar então sobre isso. Pai, nós estamos aqui nessa manhã diante do Senhor, e obrigado, Pai, porque o Senhor nos rememora, ou nos faz rememorar, que nós temos uma palavra que é imutável, que é confiável. Nós temos uma verdade que tem o poder de nos manter de pé diante das tempestades da vida. Nós temos uma verdade que, quando praticada, ela nos coloca agora num lugar onde nós podemos não mais olhar com os olhos naturais, mas nós podemos acessar, porque a tua palavra vai dizer em 1 Coríntios que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Pai, eu oro para que nessa manhã nós possamos sair daqui desse culto com uma decisão feita. Eu vou viver uma vida autêntica, obedecendo a palavra do Senhor, os direcionamentos. E obrigado, Senhor, porque quando nós tomamos a decisão, nós damos o passo que o Senhor precisa que nós precisamos dar, porque a partir daí nós vamos ver o Senhor operar, agir. Nós vamos ver de uma forma sobrenatural a manifestação da tua glória, alcançando cada área da nossa vida. Pai, nós te louvamos, ó Deus,
porque podemos, nesta manhã, ter a certeza de que podemos viver uma vida segura, sim, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de tudo que está sendo dito. Nós podemos dizer: em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor Jesus. E como nós declaramos, firmes, nós vamos permanecer firmes nas promessas do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos crendo de que a nossa decisão nessa manhã começa a trazer um novo tempo, um alinhamento novo para as nossas vidas. E a partir de agora, nós vamos ter a segurança de estar construindo sobre a rocha. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você, Pastor James. Muito obrigado. Amém. Eu acreditava que o pastor Eujácio devia ser Deus é Amor, Assembleia de Deus, Universal, ou qualquer outra igreja, mas ele é Raiz Batista, né? Graças a Deus por isso tudo. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor.